eu quero questioná-lo sobre a ciência do senhor em relação a esses casos. Se o senhor tinha ciência, eu sei que o senhor já respondeu ao relator, mas eu queria que o senhor confirmasse a resposta e eu explico a razão logo em seguida. Eu não conhecia nenhum dos 3 fatos relatados e se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. Não conhecia até o dia de hoje? Não, nunca conheci fatos como esse. Porque o senhor deu uma entrevista para o Flow, citando especificamente um caso desta CPI, que é o caso do Distrito Federal. O que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. E eu tenho o trecho da entrevista aqui do senhor falando sobre o depoimento dos assentados no Distrito Federal. Então, eu quero dar mais uma vez a oportunidade para o senhor responder se tinha ciência anteriormente de algum dos casos dos depoimentos dessa CPI, porque o senhor, antes do depoimento de hoje, deu entrevista falando sobre um depoimento que ocorreu no âmbito dessa CPI, diferente do que o senhor acabou de afirmar. O que eu disse, e repito, eu não conhecia os fatos como foram descritos aqui. O caso do DF eu comentei no podcast porque assisti vocês falando. Então o senhor tinha ciência. Tive a ciência depois que vocês falaram, mas não antes, como estão dizendo. Foi essa a minha pergunta. Se teve a ciência até o dia de hoje ou se não. O senhor disse que até o dia de hoje não tinha. Opa! Vamos lá. De um depoimento que não sabemos se é verdadeiro. O senhor... Prossiga, deputado Kim. Vou prosseguir. E acredito até que isso seja o caso, eventualmente, da CPI encaminhar uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República em razão do falso testemunho prestado pelo depoente. O senhor também quis desqualificar, né, como todos da base do governo, né, os depoentes, né, mesmo as provas trazidas, como eu disse, tem exame de corpo de delito que está aqui anexado aos autos dessa CPI, fazendo a sua explicação, né, sobre o lumpesinato, né, sobre os trapos, sobre aquilo que seria o proletariado sem consciência de classe, né, segundo Marx no 18 Brumário, que não tenho a menor dúvida de que o senhor leu, mas não prosseguiu para o pós-escola de Frankfurt, que tem um papel, que coloca o lumpesinato num papel diferente daquele que Marx colocava na descrição de 18 Brumário, no seu livro em que trata de Napoleão Bonaparte. Mas, de todo modo, né, o fato é que todos os depoentes que vieram aqui, aqueles que vieram na condição de testemunha, trouxeram provas daquilo que aconteceu. Eu quero questionar o senhor sobre afirmações que eu já escutei de deputados que debateram comigo, deputados que inclusive são membros dessa CPI, que já debateram comigo em rádio e em televisão sobre MST e que já afirmaram abertamente sobre pedidos do MST de cargos no governo. Já houve algum pedido ou há algum pedido para que membros do MST ocupem algum cargo no governo, seja superintendência do INCRA, seja algum cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário ou qualquer outro cargo público no âmbito da administração federal? O MST nunca pediu cargo em governo nenhum, desde a nossa existência no Sarney. No entanto, a pergunta é ao revés. Muitos governos identificaram em militantes do MST como pessoas que poderiam contribuir na administração pública. Isso acontece em prefeituras, acontece em governo do Estado e acontece no governo federal. A política do MST isso depende da vocação da pessoa. E no momento que ele aceite um cargo público, ou mesmo aqui no Legislativo, ele sai de todas as instâncias do MST. Ele não participa mais de nenhuma instância. Essa é a nossa regra. Qual?